Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe. Boa tarde, ouvintes e estudantes universitários ligados na Web Rádio Agir, o canal de comunicação digital da Universidade com a sociedade civil. Eu sou Bárbara Braga, acadêmica de Serviço Social, e estou locutando este programa. Hoje temos aqui o tema Como cuidar de uma pessoa afetada pela hanseníase. E o convidado, o Dr. Marcos Messias, que é enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família da Regional 4. Boa tarde, Dr. Marcos, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes, a todos que estão aqui acompanhando a programação da Web Rádio Agir. É um grande prazer estar aqui novamente, né, dizer que nós profissionais da Estratégia de Saúde da Família estamos sempre abertos para discutir esses diversos temas. E hoje o tema é de grande interesse para toda a sociedade, pois nós vamos conversar um pouquinho sobre uma doença séria e que pode acometer qualquer pessoa. Lembrando da nossa pergunta âncora, qual o Dia Mundial da Saúde? Responda corretamente e concorra a prêmios no final do programa. Então, temos aqui algumas perguntas. A primeira, o que é hanseníase? Como é mais conhecida? E quais os sinais e sintomas? A hanseníase ela é uma doença milenar, né, uma das doenças mais antigas que nós conhecemos na humanidade. Já existem relatos bíblicos sobre essa doença, né? Na época da Bíblia era conhecida mais como lepra, mas desde 1976 que se evita essa nomenclatura, porque na verdade esse nome lepra foi provavelmente assim uma tradução equivocada, porque naquela época as pessoas elas não tinham conhecimento da medicina atual. E todas as doenças de pele, como eczema, pênfigo, qualquer outro tipo de doença de pele, eles englobavam tudo em uma doença que eles chamavam Yarax, em hebraico, que a tradução para o português ficou como lepra. Né? Mas desde 1976 que nós não utilizamos essa terminologia. Hoje em dia ela é conhecida como hanseníase, ou mal de Hansen, em homenagem ao médico que descobriu o bacilo, a bactéria que causa essa doença. Ela é uma doença causada por uma bactéria, né? O nome dessa bactéria é Mycobacterium leprae, e essa doença ela ataca principalmente os nervos, mas ela tem uma questão singular, que é apresentar manchas no corpo. E essas manchas, pelo fato da bactéria atacar os nervos, são manchas que apresentam quadro de dormência. Então, assim, se a pessoa tem alguma mancha, caroço, essa mancha ela pode ser branca, pode ser avermelhada, arroxeada. Essa mancha não desaparecer e ver que tem alguma alteração de sensibilidade, a pessoa já pode estar suspeitando de que pode estar com hanseníase. É uma doença hoje que tem cura, né? Hoje em dia ela já existe tratamento. Na época bíblica ela não existia cura, mas pelo fato desse período negro da hanseníase, da época bíblica, hoje em dia tem muito preconceito e muito estigma. Né? A pessoa hoje em dia, assim, ela dizer que eu sou portador da hanseníase, nem sempre isso ainda é muito bem visto na nossa sociedade. Mas é bom esclarecer que a hanseníase hoje, se for tratada de forma adequada, ela tem cura. E os principais sinais e sintomas, como até eu já havia relatado, é a presença de manchas com alteração de sensibilidade. Essa alteração de sensibilidade, normalmente, ela é mais um quadro de diminuição da sensibilidade, mas em alguns pacientes ele pode ficar com a área da pele mais sensível. E existem algumas outras características. Por exemplo, normalmente nessas manchas, a pessoa não sua, né? Ela quando está suando, ela sua em toda a região do corpo, mas no local da mancha não tem suor. Normalmente os pelos também dessa região eles costumam cair, né? Isso aí são alguns sinais e sintomas que aparecem mais com o avançar da doença. Muito obrigada, Dr. Marcos. E lembrando que vocês podem enviar suas perguntas
através do nosso MSN juventude@agi.com.br ou através do nosso mural de recados www.us.agicomj.com.br. Então, quais os tipos de hanseníase e como ela afeta as crianças e os adolescentes? Os tipos de hanseníase, hoje reconhecidos pela ciência médica, né, ela se subdivide em alguns grupos, mas para nível de tratamento, né, assim, para poder definir qual o tratamento que essa pessoa vai receber, qual o tempo de tratamento, nós costumamos dividir ela em dois grupos. Pacientes que têm hanseníase multibacilar e pacientes com hanseníase paucibacilar. O que significa esses termos? Multibacilar significa o quê? Que a pessoa tem muitas, essa palavra multi quer dizer muitas, bactérias. E esse paciente, ele além de ser um portador, ele também está transmitindo. Como é que a gente vai reconhecer se a pessoa é multibacilar? Hoje em dia, o Ministério da Saúde, ele preconiza uma abordagem, que a gente chama de abordagem operacional, para poder facilitar, e que ele orienta que as pessoas que tenham até 5 manchas, elas vão ser tratadas como paucibacilar, ou seja, poucos bacilos. Se ela tiver mais que 5 manchas, ela é considerada multibacilar, ou seja, ela tem muitas bactérias, e essa pessoa é um quadro mais grave, porque além de estar doente, ela também está transmitindo. As pessoas que têm menos de 5 manchas, que são chamadas paucibacilar, elas estão doentes, elas têm que se tratar, mas elas não estão transmitindo. O grande problema é que quando você tem um paciente paucibacilar, significa que ele pegou de alguém, né? E aí, assim, a gente tem que procurar quem é esse transmissor que está ali transmitindo. A hanseníase é uma doença de evolução muito lenta, né? Na verdade, assim, a pessoa pega a bactéria, a transmissão das vias respiratórias. Normalmente, a pessoa costuma ficar doente quando convive com um paciente portador dessa doença, né? Então é um contato mais prolongado. A pessoa pega a bactéria e, na maioria das vezes, demora muitos anos para começar a sentir os sinais e sintomas. E em relação a criança e adolescente, é um grave problema de saúde, né? Tão assim que o Ministério da Saúde considera que quando há casos de hanseníase em menores de 15 anos, isso indica que naquela região está tendo um alto nível de infectividade, assim, muitas pessoas estão adoecendo, né? Então, assim, quando nós temos pessoas com 15 anos ou menos com hanseníase, devemos fazer uma busca ativa maior nessa localidade, porque realmente a situação nesse local vai estar mais grave, vai ter bem mais casos escondidos que têm que ser encontrados. Os sinais e sintomas basicamente é o mesmo de uma pessoa adulta, mas existe uma certa dificuldade no diagnóstico, principalmente em crianças, né? Onde às vezes é necessário a pessoa ser encaminhada para o centro de referência, porque nem sempre a gente faz diagnosticar em crianças, principalmente crianças menores. Já em adolescentes não, é mais tranquilo o diagnóstico, né? Lembrando que esse diagnóstico ele deve ser feito nas unidades básicas, nos postos de saúde. Nós sabemos que nós temos um centro de referência no Ceará, mas o diagnóstico ele pode ser feito nas unidades básicas e caso o profissional tenha dúvida, encaminha para as unidades de referência. Muito obrigada, Dr. Marcos. Temos aqui algumas perguntas. O Edgar Pereira, de Brejo Santos, ele pergunta: é necessário o isolamento de um paciente com hanseníase? Um abraço ao professor Augusto. Um forte abraço aí ao pessoal do Brejo Santos, né, que está na escuta aqui da Web Rádio Agi. E excelente pergunta. Realmente, como até já havia comentado antes, existe um forte preconceito, né, até pelo fato dessa doença, da forma que ela era descrita, né, na Bíblia, onde na época bíblica o tratamento eles colocavam um tipo de sino no pescoço das pessoas e jogavam aquelas pessoas para fora da cidade, né? Porque não existia cura e eles não sabiam muito bem que doença era aquela, eles acreditavam que era um castigo de Deus. E aí, assim, essas pessoas elas eram isoladas da sociedade. Quando elas iam se aproximando e as pessoas ouviam aquele sino batendo, todo mundo já saía correndo, né? Hoje em dia,
graças ao avanço da medicina, a gente já reconheceu melhor essa doença e muitas outras doenças de pele. Hoje em dia não se recomenda de forma alguma o isolamento do portador de hanseníase. O que se sabe é que na hora que a pessoa é diagnosticada e inicia o tratamento, e esse tratamento ele pode durar 6 meses, no caso de uma hanseníase paucibacilar, ou então pode durar 1 ano, no caso de uma hanseníase multibacilar. É um tratamento padrão. Então, assim, quando é diagnosticada a pessoa inicia o tratamento, de imediato, poucos dias depois, a pessoa já não está mais transmitindo de forma alguma a doença. Claro que ela continua com a bactéria e tem que levar o tratamento até o fim. Né? Mas a questão da transmissão, se no momento que a pessoa começa o tratamento, ela já não transmite mais. Então, assim, não tem problema você abraçar uma pessoa com hanseníase, beijar, pegar na mão, comer no mesmo prato, desde que, claro, essa pessoa já tenha iniciado o tratamento. Existiu realmente no início do século, né, do final do século XVIII, XIX, até o início do século XX, existiam as instituições que eram chamadas de leprosários, que eram hospitais, na verdade, não eram nem hospitais, eram locais de isolamento dessas pessoas com hanseníase, onde esses pacientes eles eram jogados, tá, eram abandonados pela família, né, em alguns casos, e que, assim, eles ficavam lá com algumas deformidades, porque muitos deles foram diagnosticados muito tardiamente, e acabavam trazendo sérias consequências por causa desse isolamento social. Hoje em dia a gente sabe que o portador de hanseníase ele tem perfeitas condições de conviver na sociedade, né? Até porque a hanseníase hoje em dia já tem cura, tem tratamento e não precisa mais ter todo esse preconceito. Obrigada, Dr. Marcos. Então temos aqui mais algumas perguntas. Quais as medidas as crianças e adolescentes têm que fazer para evitar a hanseníase? É uma boa pergunta. É importante a gente deixar claro assim, que a questão mesmo da prevenção propriamente dita, a gente não tem grandes meios para isso. O que é que existe? Quando um paciente é diagnosticado como portador da hanseníase, nós convocamos todos os seus familiares, todas as pessoas que têm uma convivência mais próxima a esse paciente. Essas pessoas, elas passam por um exame para poder ser avaliada, a gente chama de exame dermatoneurológico, onde a gente vai examinar toda a pele, vai examinar os nervos dessa pessoa para ver se ela não tem, porque um outro sintoma de hanseníase, que eu até esqueci de falar na hora que estava falando sobre os sinais e sintomas, é que algumas pessoas, elas não apresentam a mancha, mas elas sentem como se fosse uma fisgada no nervo. Semelhante àquele sintoma que você sente quando você bate o cotovelo em alguma região e você dá como se fosse aquele pequeno choque. Então, alguns pacientes portadores de hanseníase, eles sentem essa fisgadazinha, esse choquezinho no nervo, mesmo sem ter levado uma pancada. Então, a gente vai avaliar se essa pessoa tem mancha, se tem nervo. Se estiver tudo ok, vacina, mesmo quando que a gente costuma tomar essa vacina da BCG logo ao nascer. Então, mesmo quando a pessoa já tomou, ela tem que tomar uma segunda dose. Se por acaso ela já tiver tomado 2 doses por algum motivo, então não precisa mais tomar nenhuma dose. Essa é a forma de prevenção que a gente tem, mas não é possível, por exemplo, vacinar todo mundo com a BCG. Né? Até porque antes da pessoa tomar essa vacina, ela obrigatoriamente tem que passar por esse exame dermatoneurológico, né? Que é um exame que a pessoa examina toda a pele para ver se tem alguma mancha com alteração de sensibilidade. E, claro, a forma mais eficaz que nós temos para prevenir é a gente quebrar o que a gente chama de elo de transmissão. O que é isso? É a gente começar o tratamento mais precoce possível dos portadores de hanseníase. Então, assim, se você tem alguma mancha e suspeita que essa mancha possa ser hanseníase ou não, procure um posto de saúde para que seja feito esse exame. É um exame simples, né? O exame que a gente costuma fazer para diagnóstico. É um exame onde a pessoa tem que diferenciar se está quente ou frio, e é um exame básico, e depois um examezinho para ver se a pessoa consegue sentir, se tem a sensibilidade dolorosa preservada, né, se ela sente dor naquela região. Pronto, fazendo esses exames simples já dá para a gente ter o diagnóstico se a pessoa tem ou não. Em alguns casos a gente também solicita um examezinho de um raspado da lesão, né, que a gente chama de pesquisa da linfa, onde eles também fazem um pequeno raspado do lóbulo da orelha, e também do cotovelo e de onde está a lesão. Em alguns casos se costuma pedir esse exame, em outros não. Só com o diagnóstico clínico já é suficiente.
Então, assim, a forma mais eficaz para prevenir a hanseníase é realmente a gente começar o tratamento das pessoas que estão com a doença. Porque a gente já sabe que no momento que a pessoa começa a tomar os medicamentos, já corta a transmissão, ela já não transmite mais a doença. Muito obrigada, doutor Marcos Messias. Temos mais perguntas aqui do nosso ouvinte. O Toninho Gomes, radialista de Brejo Santos, um abraço, Toninho, ele tem uma pergunta. Ele diz que em 1991, o então governo brasileiro firmou compromisso em combater até 2010 a hanseníase. Por que esse combate não aconteceu? O que faltou? E essa doença pode matar? Um grande abraço aí para o Toninho, excelente pergunta. Realmente, o Ministério da Saúde ele firmou um convênio, um acordo, né, assim, um tratado com a Organização Mundial de Saúde de eliminar a hanseníase no Brasil até 2010. Infelizmente, nós temos essa triste estatística, nós somos um país que está em uma fase de desenvolvimento em pleno avanço, mas que ainda somos o terceiro país do mundo, em algumas estatísticas até indicam o segundo, como o segundo país, em número de casos de hanseníase. Isso aí assim, traz grande tristeza. Realmente nós não conseguimos eliminar a hanseníase até 2010, né? E isso se deu por vários fatores. Um dos fatores é a questão mesmo de falta de informação, às vezes, da população, né? Por isso que é tão importante trabalhos como esse da web rádio, né, de radialistas que estão levando essa informação para o povo. Porque realmente, assim, apesar de que os agentes comunitários de saúde eles são orientados, por exemplo, para fazer uma busca ativa na comunidade de pessoas que têm doenças de pele, nem sempre essas pessoas costumam relatar que tem algum problema na pele. Ainda mais o problema de hanseníase, como a gente já relatou antes, tem todo um estigma, tem todo um preconceito. Isso daí só faz atrasar o início do tratamento, né? Isso daí só faz assim, dificultar esse projeto que o Brasil tinha de acabar de eliminar a hanseníase. Hoje em dia a gente já tem em mente que é muito difícil conseguir eliminar, porque o Brasil, ele, por sua grande extensão territorial, a sua diversidade tão ampla assim, porque se você pegar, por exemplo, estados e cidades, como algumas cidades da região sul e sudeste, e vou comparar com, por exemplo, algumas cidades da nossa região norte, a gente vê que tem uma grande diferença de questão também de falta de profissionais, de recursos humanos para poder estar dando conta desse recado. Ela é uma doença que costuma, apesar de atingir todas as classes sociais, mas ela costuma atingir realmente as populações mais carentes, onde existe toda a questão de pessoas vivendo juntos, muitas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto. Então, assim, o Brasil ele realmente não conseguiu atingir isso aí por vários fatores. A questão também, às vezes, de capacitação profissional, né? Nem todos os profissionais eles se sensibilizaram para essa questão, né? Apesar de todo o esforço que teve. Mas eu acho que o principal mesmo é a questão educacional, a questão da população, de você estar podendo trabalhar a população para ela mesma estar procurando atendimento, estar procurando ajuda. E é bom lembrar que a hanseníase, ela pode matar sim se ela não for tratada. Normalmente o paciente ele morre de algumas complicações, porque o que é que acontece? Como o paciente ele perde a sensibilidade, ele às vezes não sente quando tem algum ferimento. Esse ferimento ele vai se agravando, vai se complicando, pode evoluir para uma infecção mais grave, chegando a quadros assim que nós temos ainda de infelizmente, desculpa, de pacientes que chegam mutilados às nossas unidades de saúde, perdem o dedo, perdem nariz, coisas que já era para já não existir mais. Então é muito importante essa questão da educação de saúde, de estar orientando as pessoas para, se tiver mancha, procure a unidade de saúde, de estar também sensibilizando os profissionais de saúde para essa questão, dizer que nós temos um sério problema ainda no Brasil. Obrigada, doutor Marcos. Temos aqui mais algumas perguntas. Como são trabalhadas as medidas de prevenção através do Programa Nacional de Combate à Hanseníase? Essa pergunta é boa porque até vai dar continuidade, não, que a gente já estava conversando aqui com o Toninho, o pessoal está nos acompanhando. Hoje em dia existe uma política de controle da hanseníase, né, a nível nacional, em parceria com os estados e com os municípios, onde a Estratégia de Saúde da Família ele é um forte aliado nesse processo.
né, visto que por ser a porta de entrada do usuário, então normalmente é onde se detecta esses casos. Existem também centros de referência, no nosso caso aqui no Ceará, nós temos, por exemplo, o Centro de Referência do Libânia, que é uma unidade de saúde do Estado especializada em dermatologia, para onde são encaminhados os casos mais graves e mais difíceis de diagnóstico. Temos também o trabalho dos agentes comunitários de saúde, que são orientados a, durante as suas visitas nos domicílios, estarem perguntando às pessoas se tem algum problema na pele, se tem alguma mancha que acha que está dormente. Um problema que acontece, infelizmente, também na hanseníase é que essa bactéria ela tem uma predileção por áreas mais frias do nosso corpo. Então, às vezes, essa mancha surge em áreas que as pessoas não costumam estar examinando. Um exemplo bem comum é, por exemplo, a mancha aparecer na região do glúteo, né, na região do bumbum. É uma região que normalmente as pessoas não costumam estar examinando, é uma região da área da pele mais fria e que é muito comum apresentar manchas de hanseníase, né? Então, existe toda uma política, existe também as unidades de saúde, né? Elas devem estar equipadas com o mínimo necessário para poder estar realizando o diagnóstico, não é nenhum um equipamento de ponta, né? Devemos ter também os sistemas de referência e contra-referência, né? Por exemplo, para, no caso de necessidade de uma pesquisa de linfa, que é aquele exame que eu ouvi falar que faz um pequeno raspado da lesão, do lóbulo da orelha e do cotovelo. Então, é preciso que tenha toda essa estrutura para poder estar se trabalhando. E muita educação em saúde. Eu acho que realmente, assim, um grande problema nosso, né, que às vezes não conseguimos atingir algumas metas, né, definidas pelo governo, é essa questão mesmo da educação, de estar informando a população. Né? Hoje em dia, aqui em Fortaleza mesmo, nós encontramos pessoas que ainda não têm noção do que seja, por exemplo, hanseníase e outras doenças tão comuns e tão antigas. Então é necessário mais informação. Existe sim uma política de ponte que esse trabalho está em parceria com os 3 entes de governo, federal, estadual e municipal, mas que também a sociedade civil, né, as organizações não governamentais e a sociedade civil organizada, ela tem que estar também participando de forma ativa. Muito obrigada, doutor Marcos. Temos aqui mais algumas perguntas. Como o organismo se defende da tuberculose? O MSN de Fortaleza perguntou. Vitor Gomes perguntou. A defesa do nosso organismo é baseada mais na resposta imunológica. Né? Então, assim, uma pessoa que tem o seu sistema imunológico, que a gente chama competente, ou seja, que o seu sistema imunológico esteja ok, esteja com nenhum problema na série de saúde, com certeza a chance dessa pessoa, mesmo se ela se contaminar com a bactéria, ela não adoecer é bem maior do que, por exemplo, se você pegar um paciente que já tem alguma outra complicação, principalmente essas complicações que atingem o sistema imunológico, como, por exemplo, portadores de HIV, pacientes que têm lúpus, que têm sarcoidose, que têm alguns outros problemas de saúde que venham a afetar o seu sistema imunológico. Esses pacientes estão em um risco bem maior do que a população geral que não tem esse problema. Mas lembrando que, teoricamente, todos nós estamos suscetíveis a essa doença. Existem alguns estudos que falam em uma condição genética, que a pessoa tem que ter um determinado gene para poder ser infectado pela bactéria da hanseníase, né, pelo bacilo de lepre. Mas, assim, de uma forma geral, a gente considera todo mundo como suscetível e tenta fazer uma abordagem para tentar diagnosticar exatamente esses casos de infecções o mais precocemente possível. Obrigada, doutor Marcos. Lembrando também que a nossa rádio é uma rádio online e vocês podem acompanhar pelo site www.us.agir.com.br, agir com J. E podem acompanhar também através da MSN juventude@agircomj.com.br. A hanseníase é uma doença hereditária? O Valdemir Andrade, ele pergunta. Não, considerando as doenças hereditárias como aquelas doenças que são transmitidas de pai para filho através da genética, a hanseníase ela não se enquadra nessa situação. Né? Na verdade, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Né? Ela é uma doença contagiosa transmitida por uma bactéria. Então, assim, você, claro, pode pegar dos seus pais, se eles estiverem doentes, eles podem transmitir, mas aí não é considerado doença hereditária.
né? Ela é uma doença infecciosa, você pode pegar de qualquer outra pessoa. Ela você já não tem hanseníase de nascença, podemos dizer assim. Obrigada, doutor Marcos. E você que ainda não respondeu a pergunta âncora, ainda dá tempo. Responda qual o Dia Mundial da Saúde e concorra ao livro A História de Beta, através do nosso mural de recados do nosso site www.us.agir.com.br ou www.agir.com.br. O Toninho Gomes, de Brejo Santo, ele pergunta: o que o governo precisa fazer para combater definitivamente essa doença? O Toninho, que é de Brejo Santo. Um abraço para o pessoal de Brejo Santo que está marcando presença aqui com a UES. Eu acredito que nós devemos ter assim, uma melhora na infraestrutura de forma geral das unidades de saúde, né? Capacitação também dos profissionais. Hoje em dia o Ministério da Saúde ele prega uma política de educação permanente em serviço, então está capacitando os profissionais, sensibilização mesmo dos profissionais da comunidade e dá também, claro, condições de efetuar o tratamento de forma completa, né? Que normalmente isso aí é feito assim. Nós não temos grandes problemas, por exemplo, com falta de medicamento, porque não é um medicamento que é enviado pelo Ministério da Saúde, a gente não tem grandes problemas. Eu acho que o que falta mais é infraestrutura mesmo nas unidades, para que se disponha de equipamentos que são bem simples, são tubos de ensaio, um equipamento que a gente chama de estesiômetro, que é tipo um filamentozinho de nylon, né, um outro filamento de nylon para poder fazer o teste de sensibilidade. São coisas simples, não é nada muito caro, nada assim que vá onerar demais os recursos. Mas é importante que se tenha essa infraestrutura no posto e que também os profissionais eles sejam capacitados, sejam também sensibilizados e, claro, voltando novamente a frisar a questão da educação para a população, né, de estar informando, de estar colocando mais na mídia, propaganda, investindo mais mesmo assim nessa questão da informação em saúde, para que o usuário, no momento em que ele suspeite que está com alguma lesão, ele já procure a unidade. E, claro, também oferecer oportunidade e chance desse usuário ser atendido, né? Visto as nossas demandas de saúde já serem muito imensas. Então, como cuidar de uma pessoa afetada pela hanseníase? O grande problema da hanseníase são as mutilações que ela vem a deixar nessa pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa chega a perder pedaços do corpo, perde nariz, dedo, o pé, porque assim vai atingindo os nervos, a pessoa fica totalmente dormente, e aí qualquer ferimento, ela não consegue sentir esse ferimento, vira um quadro mais grave, uma ferida mais grave, e aí assim, a pessoa às vezes chega a amputar, a perder mesmo alguns membros, principalmente extremidades. Isso daí é um grande problema. O que é importante então? Existe dentro do tratamento da hanseníase uma parte que a gente chama de prevenção de incapacidade. São exercícios simples, como se fosse uma fisioterapia, que são ensinados, né, que são orientados para esses portadores de hanseníase. Então a gente orienta pequenos exercícios para que eles possam realizar em casa mesmo, para evitar essas complicações. E, de uma forma geral, é importantíssimo a gente quebrar essa questão do preconceito, do estigma contra a hanseníase. A hanseníase hoje tem cura, tem tratamento, não dá mais para você ficar com a mancha achando que, mas eu vou descobrir, vou espalhar que eu tenho hanseníase. Tentar quebrar com esse preconceito. Hoje em dia a hanseníase é uma doença que tem totais possibilidades da pessoa se recuperar. Evitar mesmo preconceito, assim também, se você sabe que alguém é portador da hanseníase, evitar o preconceito, falar, conversar com essa pessoa de forma normal, elas podem trabalhar, elas podem viver em sociedade tranquilamente. Né? Eu acho que uma parte que a gente tem que trabalhar muito é essa questão do preconceito, evitar esse preconceito. E estar fazendo o tratamento de forma correta, não abandonar o tratamento. Né? E fazendo esses pequenos exercícios, são exercícios simples, né? Mas que assim evitam grandes complicações. E em casos mais graves, a pessoa já chega com essas mutilações, aí deve ser encaminhado para um centro especializado para poder ver o que é que pode ser feito. Muito obrigada, Dr. Marcos Messias. Onde a população em geral pode adquirir mais informações sobre essa doença, a hanseníase?
Uma boa fonte de informações é o próprio site do Ministério da Saúde, né, www.saude.gov.br, né, nele assim você consegue algumas informações extras sobre hanseníase. E um outro local é realmente procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência. Né? Assim, com certeza lá os profissionais eles vão estar de braços abertos para estar recebendo, para estar tirando alguma dúvida. Se você tiver alguma mancha que suspeita, mesmo que, não, mas eu acho que isso aqui é pano branco, ou alguma outra doença de pele, procure a unidade de saúde, assim, não deixe para depois. Quanto mais cedo começar o tratamento, mais rápida é a cura e menos complicações vai ter. Então, assim, o que eu oriento é que procure informações junto ao site do Ministério da Saúde, né? Lá existe uma parte assim, específica para a questão da hanseníase, da tuberculose, e também procurar depois as unidades de saúde. E, claro, assim, na internet, hoje em dia, você tem vários locais onde você pode estar pesquisando, onde está estudando. Só lembrando que é importante filtrar um pouco essas informações, né? Porque na internet é muito boa, muito prática, mas lá a pessoa coloca o que bem entende. Então é importante filtrar, ver se as informações são de fontes confiáveis. Então, muito obrigada, Dr. Marcos Messias.